Olá, pessoal. Depois de quase 2 anos, eu resolvi retomar esses vídeos. Para minha surpresa, tiveram pessoas que viram esses vídeos, né? Os vídeos eram em outro contexto. Eu dava aula, veio a pandemia, eu precisei adaptar e dar aula online, né? No modelo assíncrono, que a gente nem chamava desse modo, né? E aí, para os alunos ficavam essas aulas no YouTube, estão lá até hoje, e para minha surpresa, dentro daquela precariedade, dando aula em casa, antes de 6 da manhã, com a família dormindo, áudio baixo para não acordar o pessoal, grilo no quintal, e realmente tem um grilo. Pessoas assistem, continuam assistindo até hoje, né? E aí, em especial, a aula sobre as entrevistas preliminares é uma aula que o pessoal sempre pergunta: cadê a primeira parte da aula? A primeira parte da aula eu dei presencialmente, a pandemia veio depois. Então, por isso que no YouTube tem só a segunda parte da aula. Mas já que as pessoas perguntavam, eu fiquei curioso. Eu falei, quando der, eu vou gravar. E aí eu dei uma olhada no slide, eu falei, dá para a gente fazer a aula toda, outra vez aí. E quem sabe eu não vou falar de outra maneira, ou traz alguma novidade. Eu sei que uma novidade eu consigo trazer, pelo menos. Então é isso. É a primeira aula, a famosa primeira aula das entrevistas preliminares, que acaba que vai ser a aula toda. Nem sei se a gente pode chamar de aula, mas vamos lá. Então, aí eu vou jogar o slide aqui, que é o mesmo slide, ainda tenho ele, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, como essa aula sobre as entrevistas preliminares está baseada no livro 4+1, as 4+1 condições de análise, do Antônio Quinet. Quem não conhece, é um clássico, é um livro excelente. O Quinet é muito bom. Qualquer coisa que lê do Quinet vai gostar, porque ele é muito bom, ele alia muito bem teoria, clínica e de certa forma, tem uma... Ele é difícil, mas assim, não é impossível de ser lido, ele é didático, né? E aí esse texto as 4+1 condições para análise. E a primeira parte entra com as entrevistas preliminares. Muito desse capítulo ele se baseia no texto do Freud sobre o início do tratamento, que inclusive já tem a nova tradução dele na nova coleção da Autêntica, né? Que é esse texto sobre o início do tratamento é quando o Freud coloca as condições básicas de um início de tratamento em psicanálise, né? Quem não conhece, vale a pena ler. E aí o Freud, nesse texto, ele coloca, né, o que se trata o início de tratamento, né? E aí o Freud chama até isso de tratamento de ensaio, né? E que o Lacan vai chamar de entrevistas preliminares, tá? Então, quando você chega ao consultório de um psicanalista, você não deita no divã direto, né? Muita gente acha, vê o divã e já chega deitando, ou quer deitar, né? Mas não é isso, você vai sentar na frente do analista. Por quê? Porque ali a gente faz o tratamento de ensaio por Freud ou as entrevistas preliminares por Lacan, né? E aí o Quinet, ele faz esse matema aqui, que é muito interessante. Entrevistas preliminares são igual à análise, com a condição que as entrevistas preliminares são diferentes da análise. Então, por que as entrevistas preliminares são iguais à análise? Por causa da regra básica. Qual que é a regra básica da psicanálise? Você vai escutar o inconsciente e você vai convidar o analisante ou o candidato analisante a falar tudo que passa pela cabeça. Associação livre, ou seja, você vai falar aquilo que você vai falar aquilo que está passando pela sua cabeça sem tentar censurar, sem tentar utilizar o filtro do pensamento, porque o Freud já sabia que o pensamento é uma censura, né? Então, por isso que o Kine fala, entrevista preliminar é igual a análise, porque o princípio básico da associação livre está na base, nas duas. Com a condição de entrevistas preliminares serem diferentes da análise. E por que elas são diferentes? Porque as entrevistas preliminares, o tratamento de ensaio, ele é uma verificação se a pessoa que chegou ao nosso consultório quer efetivamente entrar em análise, e se sim, sobre quais condições.
Então, por isso que é tão importante as entrevistas preliminares, né? Para os estudantes, né, que tem gente que está estudando, que às vezes chega lá no momento do estágio, o estágio, às vezes, nas faculdades é só um ano, muitas vezes, você não vai fazer efetivamente uma análise com o sujeito, você vai fazer uma entrevista preliminar, quase como criando as condições de uma análise, tá? E aí, quais são as funções da entrevista preliminares? São três que o Kinner coloca, né, que é a base, de base lacaniana, né? E também freudiano. A função sintomal, a função diagnóstica e a função transferencial. E aí, o Quinet desenvolve o que são essas funções. Então, a entrevista preliminar é igual à análise, por conta da associação livre, com a condição que as entrevistas preliminares são diferentes da associação livre, porque nas entrevistas preliminares nós temos essas verificações: função sintomal, função diagnóstica e função transferencial. Primeira, a função sintomal, né? E aí até o Quinet brinca com essa, ele faz esse hífen, né? Sinto mal, sinto-me mal, né? Por quê? Como que a gente deve entender um sintoma? Por exemplo, eu tenho uma paralisia na perna. A gente entende que o sintoma, um sintoma conversivo, por exemplo, essa paralisia na perna, é uma solução de compromisso. Eu tenho um material inconsciente que quer vir à tona, mas o meu consciente impede ou não quer que esse material venha à tona, e nesse confronto, você tem uma solução de compromisso, uma solução menos pior, de certa forma, que é o sintoma. Então, o sintoma é, para todo o sujeito, já uma forma de tratamento. É uma forma que o seu psiquismo, se assim podemos dizer, conseguiu para solucionar um conflito psíquico. Né? Então, você tem um episódio traumático, então é trauma, ele te marca, né? Ele tem uma carga, só que isso tem que ser escoado de alguma maneira, só que não pode vir dessa carga traumática, porque é insuportável. E aí, essa solução de compromisso é a formação de um sintoma, por exemplo. Né? Então, é isso que o Kinner fala. Então, num primeiro momento, por exemplo, essa paralisia na perna é uma solução de compromisso. Então, ele é uma resposta para um conflito psíquico. Só que isso não basta. Para o sujeito entrar em análise, a gente tem que questionar isso. Ou melhor, fazer o sujeito questionar esse sintoma. Por exemplo, pensando aqui, por que que esse sintoma da paralisia na perna aparece em tal momento da minha vida? Ou por que eu sinto mais dores em determinadas situações? Ou com determinadas pessoas? Quando o analista questiona isso, e o analisante percebe, opa, isso tem sentido, você sai da posição do sintoma enquanto uma resposta para um conflito psíquico para uma questão. O sujeito começa a se questionar a função desse sintoma para ele. A função do sintoma na vida dele, de certa forma. E é isso que a gente chama de histerização do sujeito. Né? Ou seja, o que que desculpe, o que é a histeria? A histeria nada mais é do que o sujeito barrado, né? Por que foram as histéricas, né? Eu estou falando no feminino, que eram mulheres, em sua maioria, né? Que criaram a psicanálise, ou sopraram a psicanálise por Freud, porque eram sujeitos que colocavam a questão, que elas impulsionavam o outro, por exemplo, no caso Freud, sobre o sintoma. Né? O sintoma para a histérica ali aparecia enquanto uma questão, porque era um sujeito barrado. Né? Dizia respeito ao desejo. Que desejo é esse, por exemplo, que envolve o meu sintoma? Né? Então, quando a gente está falando de esterilização do sujeito, que é algo necessário para iniciar uma análise, é justamente quando o sujeito passa a fazer uma questão sobre o sintoma dele. Né? Por que eu tenho esse sintoma nessas condições? O que eu ganho com esse sintoma, por exemplo?
qual o benefício eu tenho com esse sintoma, né? E aí, eu não estou usando a lousa, né? Mas aqui tem um matema em cima, esse S barrado, o S1, o objeto A e o S2. Esse é o discurso da histeria, né? Que é muito interessante, que a histeria, para a gente ler esse matema, esse S barrado, que é o sujeito histérico, que a gente chama é um agente, o sujeito histérico coloca o analista na parede, o analista sendo o SS1, esse mestre, produzindo um saber sobre o sintoma dele. Então, é o sujeito histérico que chega e fala, mas por que que, quando eu estou na presença de tal pessoa, eu estou na presença de tal pessoa, minha perna dói mais? Ele quer que o analista produza o saber dele, o saber para ele, né? Esse saber para ele. Você me diz por que minha perna dói mais em determinada condição. Ele quer que o analista, o S1, o mestre, produza um saber sobre o mal-estar dele. É o primeiro momento, a esterilização do sujeito. Mas o engodo, e como o matema mostra, de baixo tem o objeto A. O que causa toda a nossa posição enquanto sujeito é o objeto causa do desejo, que fica escondido debaixo do S barrado. Então, cabe ao analista questionar isso, né? Não ficar nessa posição de falar para o outro por que, que a perna dele dói em determinada situação, porque o analista não sabe, é impossível saber isso, né? Cabe ao analista perguntar, tal como está colocado embaixo, que voi, o que queres? O que você quer com isso? O que você quer com a formação desse sintoma? O que você ganha com isso? E a partir disso, você, ao questionar isso, você lança a questão para o sujeito, permitindo efetivamente uma possibilidade de análise. Eu tinha visto aqui, o Mitch tinha colocado, perguntando se eu não estava aqui. Que ideia. Então, isso é a função sintomal. Então, desculpe, a função sintomal é justamente fazer esse deslocamento do sintoma enquanto resposta para o sintoma enquanto questão, fazendo com que o sujeito passe a se questionar a função do sintoma para ele. E aí, esse questionamento envolve essa histerização do sujeito. O outro ponto, né, a segunda parte das entrevistas preliminares, é justamente a questão diagnóstica, que é a famosa tríade, né, das estruturas, a neurose, a psicose e a perversão. Aqui a gente tem que fazer um adendo muito importante. Existe, por exemplo, na teoria lacaniana, alguns chamam do clínica estrutural, clínica continuista, né? Primeiro Lacan, segundo Lacan. Hoje a gente consegue fazer uma clínica continuista que vai um pouco além da clínica estrutural. Mas é super importante saber a clínica estrutural. Não tem como você saber a clínica continuista sem saber a clínica estrutural. Eu costumo dizer, de uma forma bastante idiota, que a clínica estrutural é você aprender a dirigir o carro. A continuista, sabe, você pega o carro automático, que 1.8, 2.0, e você não sabe dirigir. Não tem o que fazer com o carro, né? Então, vamos lá. Essa clínica estrutural, ela tem como base o complexo de Édipo, que estava presente já na teoria freudiana, né, que o Freud consagra, e que o Lacan traduz de maneira linguística, enquanto metáfora paterna, né? E o que seria basicamente a metáfora paterna, né? E aí tem dois quadros aqui, né? Primeiro ponto, eu não estou usando a lousa, né? Mas aqui do lado esquerdo a gente tem o desejo da mãe sobre um X, né? Que é o primeiro momento em que a mãe trava uma relação com o infans, né? Com a criança, com o X. E aí a gente chama de infans, de criança, porque não é um sujeito, efetivamente, né? Quanto a gente entende psicanálise, tá? A criança numa relação dual com
com a mãe. De certa forma, tentando significar totalmente a mãe, e a mãe querendo que a criança signifique tudo para ela. O nome do pai, a metáfora para o nome do pai é nada mais, nada menos que aqui, né? Essa, essa entrada, esse terceiro que entra e nomeia essa relação entre a mãe e o filho. A mãe ou a filha, a cuidadora ou o filho, a criança e quem cuida dela. O nome do pai é aquilo que vai intervir nessa relação, nomear essa relação e, de alguma maneira, interditar essa relação, seja dizendo não, seja dizendo sim. O sim também tem capacidade de interdição, quando é um sim, por exemplo, contrário ao não da mãe, não é? Então, assim, é quando o terceiro, esse pai, ou quem ocupa a função desse pai, nomeia essa relação, você deve fazer isso, você é minha esposa, eu acho que é importante você fazer tal coisa, ou então você é minha filha, acho importante fazer uma coisa, isso não está certo, isso está errado. Quando você intervém, você nomeia isso enquanto um terceiro, isso tem como resultado a inscrição dessa criança, essa criança torna-se um sujeito, pois ela passa assim, a ser portadora da significação fálica. Ou seja, ela passa a se conseguir se inscrever na norma cultural, de certa forma, aqui na norma simbólica, ou seja, a gente está aqui, está se falando e está conseguindo se entender, porque a gente aceitou a norma fálica, a regra da linguagem e a maneira de se virar no mundo, seguindo essas regras. E o falo só é possível porque tem essa inscrição do nome do pai, que é o resultado da metáfora paterna, né? Então, a metáfora da paterna é nada mais nada menos essa operação do nome do pai, nomeando essa relação primordial entre criança e mãe, criança e cuidadora, e como resultado dessa intervenção, a gente tem uma criança inscrita no campo da cultura, inscrita no campo do grande outro, por quê? Por conta do nome do pai, ela tem uma inscrição fálica, tá bom? E aí, quando a gente pensa a, as estruturas clínicas, a gente pensa as estruturas clínicas como formas de negação da metáfora paterna, né? Então, desculpa, não, não negação da metáfora paterna, negação da castração. Mas eu acho que a gente pode dizer, então, assim, como você vai negar essa perda, né? Vamos tentar ler a castração enquanto uma perda. Quando tem essa incidência do nome do pai sobre essa relação dual, o sujeito, para tornar-se sujeito, perde algo. E essa perda é a castração. Castração nada mais é do que o nome da perda. Né? Você é castrado, você perde algo para se tornar alguém. Né? E aí, o Lacan, pegando do Freud, tem três formas de negação dessa castração. Na neurose, o recalque, que tem como retorno o simbólico e o fenômeno é o sintoma, tal como eu falei da perna, né? A pervenção, que é o desmentido, que tem como retorno o simbólico, mas como fenômeno o fetiche, e a psicose, que tem como forma de negação a foraclusão, que tem como local de retorno o real e como fenômeno a alucinação. Deixa eu só beber um. Então, desculpe pela tosse. Começando pelo perverso. O perverso é aquele que reconhece a lei, mas a existência da lei não impede que ele realize a ação, né? E aí tem aquela famosa frase do Freud, né, que a neurose é o negativo da perversão, ou enquanto o neurótico pensa,
o perverso faz, né? Muito comum. Por quê? Porque o neurótico, ele pensa, né? Eu tenho vontade de fazer isso, eu queria ter feito isso, mas só de pensar, o neurótico já tem culpa. O perverso, não. O perverso é aquele que faz, ele sabe que aquilo, por exemplo, está errado, né? Fazer algo está errado, né? Tem a lei, por exemplo, que barra, tem a moral que barra, mas ele brinca com essa lei, ele joga com essa lei, né? É tipo uns casos que a gente vê que as pessoas cometem certos atos e debocha, esconde, debocha da lei. A gente vê isso em diversos campos, desde a política a serial killers, de certa forma, né? E aí tem até esse traço, né? Porque a culpa está no campo da neurose, né? Essa ideia do neurose como negativo da perversão. E a perversão não tem essa culpa, né? É, justamente porque é outra estrutura clínica, né? Você desmente a castração e, de alguma maneira, você tenta recuperar a castração, né? E aí o Freud vai falar do fetiche, do sadismo, do masoquismo, que depois o Lacan vai trabalhar, por exemplo, no Seminário 16, de um outro ao outro, que são as formas que o perverso tenta para tamponar a castração, para a não existência da falta, né? São estratégias que o perverso faz. Mas isso é uma coisa assim, para a gente pegar, né? Então, por exemplo, essa ausência de culpa, essa existência da lei, mas a lei não barra, né? Essa lei da cultura, acaba quase que sendo como um convite a burlá-la e a brincar com ela, né? A gente tem muitos filmes que trabalham essa ideia, por exemplo. E aí é importante a gente não confundir a fantasia perversa, né, típica da neurose, né? Então, assim, por exemplo, o sujeito que tem uma fantasia perversa, né? E aí podemos pensar, sei lá, uma fantasia sexual, sei lá, eu gosto de transar com uma pessoa que tem certa característica, isso mexe comigo, né? Isso é uma fantasia neurótica e é uma fantasia perversa, né? Perversa no sentido da localização do objeto. E é diferente de uma perversão enquanto estrutura clínica, né? Que enquanto que tem essas características, a ausência da culpa, outra relação com a lei, e que, por exemplo, no caso sexual, são sujeitos, a gente tem casos clínicos que falam disso, que só tem satisfação com determinado objeto, né? Ou, por exemplo, o Freud fala, né? A atração que a pessoa tem quando tem um certo brilho no nariz, por exemplo. Então, só vou ter satisfação se a pessoa tiver esse brilho no nariz. É muito localizado, assim. A perversão tem muito disso também, né? Clinicamente. Tem que ter determinado ponto para eu gozar, sabe? Eu me lembro um caso clínico, eu acho que eu até fiz um vídeo desse, assim, que é o homem da caneta Bic. Eu acho que está gravado em algum lugar, que é um sujeito que ele precisava desenhar a barriga de uma mulher com a caneta Bic para ele ter uma ereção, né? E aí é justamente essa ideia. Isso é uma perversão, né? O sujeito, ele para ele gozar, ele está totalmente colado a um objeto, assim, é só esse objeto que faz ele gozar. É diferente de uma fantasia perversa que é mais localizada e esporádica, que assim se falava. Então, assim, esse exemplo da caneta Bic é um exemplo típico freudiano, né? Mas a gente consegue subir, de certa forma, na psicopatologia e pensar nos sujeitos, na vida cotidiana também, que na relação com a lei e com a relação com a culpa, são sujeitos perversos que estão aí no mundo, sabe? E não vão procurar análise, né? Na maioria das vezes, porque eles não sentem culpa, não tem o sintomal aí, né? Não tem uma queixa em relação ao seu sintoma. Outra estrutura é a psicose, né? Então, essa forma de recusa da castração, ela paga um preço. Ou seja, quando você recusa a castração, como mostra lá naquele quadro, essa recusa não tem o seu retorno no simbólico, tal como na perversão ou na neurose.
o retorno daquilo, da castração, daquilo que foi fora cluído, termo que o Lacan usa, vai retornar no real, né? Então, por isso que o sujeito psicótico, ele não faz, por exemplo, um sintoma conversivo, como a paralisia na perna, que eu consigo interpretar, como eu falei no início. Não, o sujeito psicótico, por ter foracluído a castração, a metáfora paterna, essa foraclusão retorna no real. Então, o sujeito, ele alucina, por exemplo, alguém, o olhar, tem alguém me olhando constantemente, a voz que me dá ordem, ou que me fala coisas, né? Ou então, o olhar que faz com que eu fure o meu corpo, ou a voz que fala que tem algo implantado no meu corpo, e aí faz que eu tenha que abrir meu corpo para saber o que está implantado. Isso são fenômenos tipicamente da psicose. Por quê? Porque você foracluiu o nome do pai, você foracluiu a castração, isso traz como consequência a sua relação, como eu disse no início, com o falo e com a significação fálica. Logo, com a maneira que você lida com as palavras e a maneira que você se organiza no mundo. Né? Então, assim, se a gente está se entendendo aqui minimamente, quer dizer que a gente compartilha a significação fálica, a gente está inscrita nesse modo. O psicótico, não. Ele fala, mas ele fala de uma maneira muito particular. São os neologismos, ou seja, a criação de palavras novas, as frases interrompidas, muito comum, né, as frases interrompidas, que é quando o sujeito não consegue, está fazendo análise, ele não consegue terminar um raciocínio, ele não consegue enganchar os raciocínios, né? Isso é muito comum. E também a gente pode falar também, vão ter, na psicose, vão ter, justamente por essa foraclusão, isso traz como consequências uma desorganização corpórea, uma desorganização da organização da libido, que também diz respeito ao corpo, não é? E quando a gente está falando da psicose, em psicanálise, a gente fala de 3 tipos. A esquizofrenia, que a gente pode falar que é um tipo mais primordial, que diz respeito à constituição da imagem do sujeito, né? Então, é quando o sujeito, naquele momento inicial, algo ali dessa construção da sua imagem rateia, não funciona, e por isso a gente tem os fenômenos do sujeito esquizofrênico, por exemplo, do corpo despedaçado, do embotamento, da não organização da libido. Temos a paranoia, clássico, né? As paranoias clássicas, mais comuns, mais frequentes, de eclosão mais tardia, geralmente juventude, fim da juventude, o sujeito já tem um ego constituído, em algum momento ele abre um surto, e o surto tem caráter persecutório, né? A voz que manda eu fazer alguma coisa, o olho que está me vendo, né? Tal como foi imortalizado pelo Freud, e depois pelo Lacan, com o presidente Weber, que eu também estou fazendo vídeo sobre isso, né? E a outra, também que a gente pode chamar, é a melancolia, né, que está classificada lá com Freud em luto e melancolia, na parte final de luto e melancolia, em que o Freud fala que quando existe você perde algo, né? Por exemplo, eu perco alguém, mas eu estou identificado a esse alguém a tal ponto que perder esse alguém é perder uma parte de mim, e porque eu estou identificado com isso, e aí corre o risco, por exemplo, se eu perdesse alguém, eu me perco e aí eu me mato. O Freud chama isso de melancolia, né? E para o Freud e em psicanálise isso é um tipo de psicose, né? É quando o sujeito, por exemplo, está aprisionado a uma cena, a um objeto, e ele se identifica a tal ponto esse objeto que quando esse objeto sai de cena, o sujeito perde total libido, perde total investimento, que muitas vezes culmina no suicídio. E temos também, aí, de certa forma, fazendo parceria com essa ideia de psicose em função do objeto, a mania, que é justamente não quando o objeto
estou identificado a ele, ele vai embora, mas quando o objeto para de funcionar, né? E aí, no curto-circuito do objeto, eu tenho o ciclo maníaco, né? Que é aquela, quando a pessoa, a gente ouve, né? Quando a pessoa passa a ter atos maníacos, né? Por exemplo, fazer compra sem parar, ou, sei lá, muitas atividades, né? Então, são curtos-circuitos que a gente fala do objeto na mania. Mas a mania talvez seja, e aí aí tem todo o debate com transtorno bipolar, né? E que vale uma discussão toda à parte, né? Que acho que talvez não cabe aqui agora. E, por fim, a gente tem a neurose, que é essa forma de rejeição da castração, e que é muito importante, que é isso que eu falei no início, né? O retorno se dá no simbólico e se dá como sintoma, né? A grande diferença é que na neurose a gente vai ter dois tipos clínicos: a neurose obsessiva e a histeria. Então, nos dois casos são neuroses, ou seja, a gente atravessa a castração, recalca essa experiência traumática e essa experiência traumática vai ser resolvida, de certa forma, solucionada, abre aspas, de duas formas. Ou como neurose obsessiva, ou como histeria. Uma coisa importante e polêmica é que alguns psicanalistas colocam a fobia como um tipo clínico. E da maneira que eu leio, segundo o Quinet, por exemplo, e os analistas que eu leio, e a meu ver até o próprio Lacan, segundo Lacan, lá, se não me engano, também seminário 16, de um outro ao outro, a fobia não é um tipo clínico. O Lacan começa dizendo que é um tipo clínico, lá nas relações de objeto, mas depois ele fala da fobia enquanto uma placa giratória, enquanto um fenômeno transestrutural, de certa forma. Ou seja, a criança, por exemplo, ela faz um sintoma fóbico como forma de proteção para a angústia, né? Então, sei lá, a gente pode pensar assim até o pequenos Hans, né? Qual a função da fobia no pequeno Hans, como tentativa de aplacar a angústia, né? Isso não é, a meu ver, um tipo clínico. Lacan fala, creio que é seminário 16, fobia é uma placa giratória, não é uma estrutura específica, tá? Então, a neurose obsessiva, termo célebre criado pelo Freud, que diz respeito, quando Freud estava atendendo o famoso caso do homem dos ratos, e qual é a característica principal da neurose obsessiva? A gente tem um deslocamento, desculpe, um deslocamento do afeto para o pensamento. Então, a gente pode dizer que na neurose obsessiva, o grande gozo, mesmo que seja paradoxal, a gente pode falar que o grande gozo do obsessivo é o pensamento. Então, o sujeito obsessivo é aquela pessoa que sente grande prazer em pensar, em idealizar a ação. É um gozo no pensamento, um gozo ininterrupto, a ponto de ser sofrimento, a ponto de, às vezes, ter que tomar medicação para tentar apaziguar esses pensamentos. E aí a gente pode falar que isso é muito psicanalítico, né? Que o sujeito pensa para não agir. Qual é a função do pensamento em psicanálise? É para não agir. Então, o sujeito obsessivo pensa sem parar, porque dessa forma ele inibe a ação. Porque a ação para ele implica, por exemplo, uma decisão, né? E aí, uma decisão implica uma ação. E uma ação implica abrir-se para o imponderável, para aquilo que eu não controlo. Coisas que o sujeito obsessivo tem horror. Então, o sujeito obsessivo é um sujeito que faz parceria com a dúvida, não sei se faço isso ou faço aquilo, e ao não fazer, ao decidir por não fazer, ele tem uma parceria com a dívida também. Ele é aquele que está sempre devendo algo. Um dia eu vou, um dia eu mando, um dia eu faço aquilo, né? E aí, nesse movimento, o desejo por obsessivo é sempre impossível. Um dia eu vou fazer aquela coisa. Eu não consigo fazer tal coisa por conta disso.
sempre arrumando desculpa, nunca se responsabilizando pela ação. E aí, como talvez o contrário disso, não sei, temos a histeria, que até, curiosamente, não está mais, né, nos manuais psiquiátricos, o que é um absurdo, né? E que a gente pode até pensar que se na neurose obsessiva o deslocamento do afeto está no pensamento, na histeria a gente tem esse deslocamento dos sintomas para o corpo. E aí, por exemplo, a gente tem as conversões, tal como eu falei, uma conversão na perna, uma dor de cabeça, uma perda de voz, por exemplo. Então, o sujeito histérico é aquele sujeito que ele significantiza o corpo. O corpo, por exemplo, a perna, não é só um órgão que serve para mover, ele serve também, de certa forma, para gozar, para falar, no sentido que o sintoma é uma mensagem a ser decifrada. Então, assim, o obsessivo tem o deslocamento do afeto para o pensamento, na histeria a gente tem esse deslocamento do afeto para o corpo. São sintomas conversivos. E se no obsessivo o desejo está na ordem do impossível, no sujeito histérico o desejo está na ordem da insatisfação. Então, é aquele sujeito que realiza ação, diferente do obsessivo, ele realiza ação, ele está aberto para ação, mas está sempre insatisfeito. Nada o completa, nada o satisfaz e fica numa eterna insatisfação, também sempre responsabilizando o outro por sua insatisfação. Tanto a obsessão quanto a histeria vão ter essa relação com o outro, de certa forma, de responsabilizar o outro. Mas a diferença é que um responsabiliza pela insatisfação e o outro pela impossibilidade. E aí a gente chega... eu vou... Guardem isso, porque eu pensei que era retificação subjetiva, mas não era isso, não. Então, e aí eu acho que isso é importante falar da histeria, que não é à toa que o Freud cria a psicanálise a partir da histeria, né? Porque a histeria tem essa dimensão, porque tem essa insatisfação, tem essa dimensão de sempre provocar, né? De sempre mover, e de, como Lacan fala, creio que também em Seminário 16, a histeria provoca o mestre a produzir, né? Então, a histeria, justamente porque essa dimensão da impossibilidade faz mais parceria com a ação. Em análise também, nas entrevistas preliminares, tem a dimensão da transferência, né? E a transferência aqui, deixa eu beber uma água, o Freud, ele pensava a transferência, se a gente pega o caso Dora, como como algo que atrapalhava a análise. Né? Quando você pega caso Dora, principalmente as notas de rodapé, o Freud fala que o problema da análise é que da análise de Dora, é que ele não soube interpretar a transferência, ele não soube interpretar os movimentos transferenciais de Dora. Né? Ou seja, o lugar que a Dora estava colocando Freud, por o Freud, ele tinha que interpretar aquilo, esclarecer, e aí o tratamento ia continuar. O Lacan não concorda com isso, né? Assim, para o Lacan, ele tem um texto chamado Intervenção sobre a Transferência, que está nos escritos, em que o Lacan mostra que o fato do Freud não ter feito análise é o grande empecilho da análise de Dora, né? As questões contra-transferenciais do Freud, né? E o Lacan vai chegar a falar, né, da transferência enquanto suposição de saber, que é o que nos interessa aqui. Que é justamente esse primeiro matema aqui, né, que é o matema do início da análise, né? Vocês vão ver aqui que tem um S, canto da esquerda tem um S, que se alia a um significante qualquer. Então, por exemplo, imagine uma pessoa chegando aqui no meu consultório, né? Então, ela chega ao meu consultório, é esse S, que por conta de um significante qualquer, seja meu nome, seja o que está tocando na sala de espera, seja como
como eu aparento, como eu me visto, esse significante qualquer engancha na pessoa e a pessoa passa a produzir significantes, que é o que está debaixo aí, esse S1, S2, SN. É assim que se começa uma análise. Então, a gente não controla isso. Todos esses exemplos que eu dei aqui, meu nome, a música na sala de espera, como eu me visto, já aconteceram isso. Pessoas iniciaram a análise, ou me procuraram, ou gostaram, por causa desse significante qualquer. Eu não controlo isso. São as pessoas que jogam isso, e isso engancha, né? E conseguem produzir iniciar um trabalho de análise. O segundo quadro aqui, eu já expliquei para vocês, é o discurso da histérica, né? Colocando um mestre, um S1, para produzir um saber sobre ele, sobre o sujeito histérico. Isso não basta. Em análise, a gente faz uma torção, que é justamente esse outro tema aqui, esse outro discurso, que é o discurso do analista. É o sujeito enquanto objeto, o analista enquanto objeto A, ou seja, o analista enquanto objeto causa do desejo, ou seja, o analisante vem para a análise porque ele quer que o outro, quer que o analista fale o que tem que fazer, mas o analista volta a essa questão, ele suporta esse lugar de objeto e joga essa questão para o sujeito barrado, porque ele sabe que é um sujeito barrado, o analista sabe que ali é barrado, ou seja, existe um inconsciente que consegue produzir S1, ou seja, significante, palavras, frases que esse sujeito ouviu ao longo da vida e produz um S2, ou seja, um saber inconsciente, né? Ou melhor, o saber inconsciente, esse S2, produz significantes, né? Ou seja, a pessoa chega no consultório, coloca o analista enquanto objeto A, e aí, o que você quer que eu faça? O que você acha que eu devo fazer? O analista questiona, mas o que você quer fazer? Quando o analista pergunta o que você quer fazer, ele está apostando que esse sujeito barrado, que é o analisante, tem um S2, um saber inconsciente, que produz S1s, ou seja, significantes que marcaram a vida desse analisante. Palavras, frases que marcaram a vida desse analisante. E é isso que é, de certa forma, o beabá da análise, né? O analista supõe o saber, ele suporta esse lugar enquanto objeto, devolve a questão para o S barrado, ou seja, para o sujeito que possui o inconsciente, que ele possui um saber que ele não sabe, e aí ele produz esse S1s, ou seja, as palavras que marcaram ele em sua vida. E aí, ao produzir produzir S1 é nada mais, nada menos do que se responsabilizar pela história da sua vida ou pelo aquilo que marcou a sua vida. Então, é quando o sujeito passa a se responsabilizar pelo seu sintoma, passa a se responsabilizar pela sua queixa, passa a se responsabilizar pela sua posição enquanto sujeito, passa a se responsabilizar pelo seu desejo. Isso é o que a gente chama de retificação subjetiva. É quando o sujeito passa de delegar ao outro a responsabilidade pela sua vida, mesmo que seja traumático, mesmo que seja a pior coisa que tenha acontecido na vida dele, ele faz uma mudança, nem que seja, aconteceu comigo, o que eu vou fazer com isso? Né? É esse o pai que eu tenho, é esse a mãe que eu tenho, é essa merda que aconteceu comigo. A retificação subjetiva é quando você para de culpar o outro, e você fala, isso aconteceu, ou esse é assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com o meu sintoma? O que eu vou fazer com o meu desejo? Quando o sujeito dá essa mudança, quando ele faz essa retificação, quando ele muda a sua posição de sujeito, esse é o momento final das entrevistas preliminares, em que a gente fala, o sujeito está pronto para entrar em uma análise. O sujeito efetivamente vai iniciar uma análise. É quando ele é convidado a deitar no divã do analista. Gente, falei rapidão, eu achei que ia ser mais devagar, mas não foi. Eu corri, mas assim, tem a segunda parte também da aula, está gravada. Eu acabei gravando uma aula inteira, foi mais rápido, mas eu estou com umas ideias aí, às vezes depois eu vou
eu vou fazendo melhor, ou então discutindo melhor alguns pontos, né? Vamos ver se alguém vai assistir, né? Vamos ver que resposta vai ter, se vai ter comentário, não sei. Isso é ação, né? A gente faz, lança para o mundo e vamos ver que resposta vai ter. É isso, a primeira aula que muita gente estava querendo, tá aí, a primeira aula das entrevistas preliminares, tá bom? Tchauzinho.